Câmara dos Deputados aprova o texto principal da reforma tributária. Governo deve judicializar 2 dos vetos presidenciais derrubados ontem pelo Congresso. Justiça do Rio de Janeiro proíbe a apreensão de adolescentes a menos que seja em flagrante ou que haja mandado. Facções criminosas investem em escritórios do crime para aplicar golpes das falsas centrais telefônicas e por aplicativos. Sistema Único de Saúde atendeu mais de 17 mil vítimas de tiros em hospitais públicos do país. Estudo de vacina contra câncer de pele mostra redução no risco de morte e imunizante pode estar disponível em 2025. Evento astronômico que marca o início do verão no Hemisfério Sul faz o dia ser o mais longo do ano. Camisas da Copa do Mundo de 2022 do jogador argentino Lionel Messi são arrematadas por R$38 milhões. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara aprovou a reforma tributária. Quem acompanhou os trabalhos e traz mais informações ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do texto base da reforma tributária no segundo turno, agora há pouco. O primeiro turno do texto foi aprovado por volta das 6 horas, das 18 horas, e agora há pouco foi concluída a votação em segundo turno. Neste momento, os deputados analisam o último destaque de bancada para alterar o texto da reforma tributária. Assim que for concluída a votação, que pode acontecer a qualquer momento, o texto segue para promulgação no Congresso Nacional, o que deve ocorrer na semana que vem. Esse texto da PEC da reforma tributária já tinha passado aqui pela Câmara dos Deputados e seguiu para análise dos senadores, onde sofreu algumas alterações. O relator da proposta no Senado, senador Eduardo Braga, incluiu alguns regimes de exceção. E para que o texto não precisasse voltar ao Senado depois de ser discutido na Câmara, o relator do texto na Câmara e o relator do texto no Senado se reuniram ontem durante toda a noite com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para construir um acordo para facilitar o andamento da reforma tributária e garantir a promulgação dessa proposta ainda este ano. A reforma tributária tem o objetivo de simplificar o sistema de cobrança de impostos e cria o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que na prática unifica 5 impostos. Haverá um período de transição para esse imposto. O IVA começa em 2026. O período de transição entre o ICMS e o ISS vai de 2029 a 2032 e em 2033 o IVA estará plenamente funcionando. O autor da PEC da reforma tributária, que é o deputado Baleia Rossi, usou o plenário agora há pouco para agradecer a votação e disse que essa reforma vai gerar crescimento sustentável a todo o Brasil. Ele afirmou que depois da Constituição de 88, essa é a proposta mais importante já aprovada aqui no Parlamento. Eu lembro que essa reforma tributária é a primeira realizada em período democrático aqui no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deu uma declaração agora à noite e disse que a aprovação da reforma é essencial porque organiza o sistema produtivo do Brasil e coloca o país entre o que há de mais moderno no mundo no quesito de tributação. Haddad também disse que o presidente Lula já ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para agradecer por essa votação. Como eu disse, assim que for aprovado aqui na Câmara, o texto segue para ser promulgado pelo Congresso Nacional na sessão marcada para a semana que vem. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigada, Jaque, pelas informações. Daqui a pouquinho voltamos com você.
Um deputado da Ucrânia invadiu uma reunião de uma prefeitura do país e explodiu 3 granadas. O caso foi registrado pelas câmeras da prefeitura que gravavam a reunião. O vídeo com imagens fortes mostra o momento do ataque. O deputado entra na sala enquanto um debate era mantido. Ele se posiciona em frente à porta da sala e começa a falar, sem que os participantes prestem atenção. O político então tira a tampa de uma das granadas e a lança no chão e repete a operação com pelo menos outros 2 explosivos que deixaram 26 pessoas feridas, sendo 6 em estado grave e uma, infelizmente, morreu. O Serviço de Segurança da Ucrânia abriu uma investigação para apurar as motivações do caso que chocou o país. Ainda segundo a polícia, a principal linha de investigação é a de um atentado terrorista. Os líderes da União Europeia decidiram abrir negociações para que a Ucrânia passe a integrar o grupo nos próximos anos. O movimento agradou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comemorou a notícia com entusiasmo. Porém, o grupo não conseguiu aprovar um pacote de ajuda financeira para Kiev, após um bloqueio da Hungria. A notícia foi dada pelo presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, através da rede social X, antigo Twitter. Após ter ciência da informação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou e disse que esta é uma vitória para todo o seu povo e para a Europa. O anúncio do Conselho Europeu aconteceu quase 2 anos depois que o bloco aceitou a Ucrânia como um país candidato, embora os ucranianos tivessem desejo de aderir à União Europeia por mais de uma década. A medida é considerada uma forte mensagem ao presidente russo Vladimir Putin, após preocupações de que o Ocidente perdeu o interesse em apoiar Kiev em sua luta contra as forças invasoras de Moscou. Mesmo com alguns obstáculos pelo caminho para a adesão da Ucrânia no bloco, a decisão foi saudada como um marco por vários líderes europeus. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chamou a decisão de estratégica e um dia em que permanecerá gravado na história da União Europeia. E o chanceler alemão Olaf Scholz escreveu no X que é claro que esses países pertencem à família europeia. Apesar do significado político da mudança, Kiev ainda vai enfrentar um longo processo e pode demorar até uma década para integrar o bloco. É provável que o país de Zelensky ainda tenha de cumprir as condições dos critérios de Copenhague antes de passar à fase seguinte das negociações. Esse critério fala sobre a questão se o país candidato tem ou não uma economia de mercado livre em funcionamento, se as instituições do país estão aptas a defender valores europeus, como os direitos humanos, e a interpretação da União Europeia do Estado de Direito, e se o país tem um funcionamento democrático. Se a Ucrânia cumprir os critérios de Copenhague, os funcionários do bloco e da Ucrânia podem começar a negociar. Porém, todos os capítulos das negociações devem ser totalmente fechados, assinados por todos os Estados-membros do bloco e depois ratificados pelo Parlamento da União Europeia. Porém, nem tudo deu certo para a Ucrânia, já que os líderes europeus não foram capazes de assinar um pacote de ajuda financeira multibilionária para o país, depois que a Hungria de Viktor Orbán disse que não é capaz de fazer isso no momento, só no ano que vem. Portanto, as negociações de financiamento serão nos próximos meses e que, dado o estado, o cenário pode ser diferente. O valor que a Ucrânia espera receber gira em torno de 50 bilhões de euros. Além da guerra e do medo que devastam a faixa de Gaza, um outro problema está arrasando a população palestina que mora no enclave: as doenças infecciosas. Após mais de 2 meses de conflito, essa condição tem agravado a crise humanitária na região. Os ataques na faixa de Gaza permanecem intensos a cada dia que passa. Nesta sexta-feira, locais do norte e do sul do enclave voltaram a ser atacados de forma agressiva.
Essas ações já estão sendo consideradas como uma abordagem padrão de Israel, que anunciou há algumas semanas que seu plano de ataque progressivo iria continuar a todo vapor. Mas nem sempre são os terroristas que morrem nesses bombardeios. As forças de defesa de Israel afirmaram ter matado, por engano, 3 reféns israelenses que estavam em poder do Hamas. Segundo o comunicado, em combates na área de Shezaia, os soldados identificaram as 3 pessoas incorretamente como combatentes do grupo terrorista que as sequestraram no ataque do dia 7 de outubro. Esses são apenas alguns pequenos exemplos da quantidade de inocentes que estão morrendo por conta dos ataques desenfreados feitos pelo Estado sionista. Contudo, não só de ataques a população palestina tem sofrido. As autoridades de saúde e organizações de ajuda humanitária informaram um cenário preocupante para os palestinos. As doenças infecciosas estão devastando a faixa de Gaza. Somadas aos bombardeios, as condições como o clima frio e úmido, superlotações em abrigos, escassez de alimentos, água suja e poucos medicamentos escancaram ainda mais as condições em que se encontram atualmente a população da faixa de Gaza. Embora o colapso do sistema de saúde de Gaza tenha dificultado o rastreamento de números exatos, a Organização Mundial da Saúde relatou pelo menos 369 mil casos de doenças infecciosas desde o início da guerra. A crise é tão preocupante que até mesmo doenças normalmente leves podem representar riscos graves para os palestinos, especialmente crianças, idosos e imunocomprometidos. Essa notícia colocou o governo israelense contra a parede e as movimentações começaram rápido. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país aprovou a entrada na faixa de Gaza das primeiras remessas de assistência humanitária através de Kerem Shalom, região localizada próxima à fronteira com o Egito. Segundo o comunicado, a abertura permitirá a Israel cumprir a sua palavra de garantir a entrada de 200 caminhões com suprimentos diariamente. Essa promessa da parte israelense foi feita em um acordo de reféns intermediado e implementado no mês passado. Mas, para além disso, o governo de Israel também realizou uma movimentação política ao acionar o Egito em busca de um novo cessar-fogo. A intenção é tentar libertar mais reféns na faixa de Gaza. Contudo, o Hamas afirma que não há possibilidade de acordo enquanto os combates continuarem. O ensaio de uma possível negociação veio a público alguns dias depois da retomada do forte bombardeio em Gaza. Ao que parece, se não houver certa interferência no conflito por parte do mundo, a população palestina ainda sofrerá muito. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a apreensão de adolescentes a menos que seja em flagrante ou que haja mandado. A decisão atendeu uma ação civil pública do Ministério Público do Estado. A juíza Lísia Maria da Rocha Mesquita determinou ainda que as delegacias e as instituições de recolhimento encaminhem os registros de adolescentes apreendidos sem flagrante, junto com a identificação do agente responsável pela apreensão, podendo ser pago uma multa de R$ 5.000 caso seja comprovado que a criança ou adolescente foi recolhido de forma ilegal. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que vai recorrer à decisão da Justiça, mas escreveu em redes sociais que, mesmo considerando a decisão errada, vai acatá-la. O número de adolescentes e jovens internados nas unidades socioeducativas no Brasil apresentou uma queda de 45% em 2021, comparado com os números de 2018, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O país ainda registrou para cada 100 mil adolescentes, 49,4 deles estão internados. E a tendência é cair ainda mais, de acordo com o anuário.
E a seguir, governo federal deve judicializar 2 dos vetos presidenciais derrubados ontem pelo Congresso. E ainda, Brasil deve encerrar 2023 com forte aumento de turistas estrangeiros e receita recorde. O governo federal vai judicializar 2 dos vetos presidenciais derrubados ontem pelo Congresso. São eles a desoneração da folha de pagamento e o marco temporal das terras indígenas. Mais detalhes agora, voltamos ao vivo a Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. Como vai ficar, Jaque? Exatamente, Jaqueto. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que vai pedir que a AGU, a Advocacia Geral da União, entre com um pedido, com uma ação no Supremo Tribunal Federal para fazer valer a decisão que o STF já tomou de considerar o marco das terras indígenas inconstitucional. Em nota, a pasta afirmou que a derrubada do veto desrespeita a tradição e a propriedade dos indígenas sobre os territórios tradicionais e vai na contramão dos acordos climáticos que o Brasil vem assumindo perante o mundo. O marco temporal prevê que a demarcação de terras indígenas só ocorrerá quando os povos tradicionais conseguirem comprovar que já ocupavam a área em disputa na data da promulgação da Constituição de 88. O STF já considerou essa tese inconstitucional, mas o Congresso aprovou um projeto que considera exatamente o contrário e considera o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O presidente Lula vetou este projeto e o veto do presidente foi derrubado na sessão do Congresso Nacional realizada nesta quinta-feira. Um outro veto derrubado pelo Congresso, que deve ser judicializado pelo governo federal, trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista que a derrubada desse veto contém 2 grandes problemas. O primeiro é que essa desoneração não está no orçamento e tem uma renúncia significativa, na ordem de 25 bilhões de reais. O outro problema é que a desoneração fere o que já está previsto na reforma da Previdência, portanto, é inconstitucional. O ministro disse que o governo federal alertou o Congresso sobre essa inconstitucionalidade, por isso vai pedir ajuda no Judiciário. Haddad disse, no entanto, que não vai deixar de apresentar uma alternativa ao Congresso Nacional para compensar os setores afetados pelo fim da desoneração. A previsão do ministro é que esse projeto seja apresentado na semana que vem. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigada, Jaque, pelas suas informações e uma ótima noite para você. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória das subvenções e investimentos. A MP acaba com as renúncias fiscais feitas pelas grandes empresas, geradas através de incentivos dados pelo Estado. Eles oferecem essas subvenções para atrair investimentos que acabam não entrando na base de cálculo dos impostos federais. Esse recurso é uma das prioridades do governo para o cumprimento da meta de zerar as contas públicas no ano que vem. E a previsão é de mais de 35 bilhões de reais de arrecadação. O texto segue agora para o Senado. 11 cidades brasileiras concentram 1/4 das riquezas do país, o que significa que a economia está mais distribuída. Em 2022, por exemplo, o IBGE apontou apenas 4 municípios que detinham 25% da produção nacional de bens e serviços do Brasil. Apenas São Paulo, com 12,7%, Rio de Janeiro, 6,3%, Brasília, 3,6% e Belo Horizonte, 1,6%, representavam cerca de 1/4 do PIB nacional. Já em 2021, 11 cidades formavam esse grupo, correspondente a aproximadamente 25% da economia. Em 2021, além de São Paulo com 9,2%, Rio de Janeiro 4%, Brasília 3,2% e Belo Horizonte 1,2%.
Entraram na lista Manaus, com 1,1%, Curitiba, com 1,1%, Osasco, na Grande São Paulo, 1%, Maricá, no estado do Rio de Janeiro, 1%, Porto Alegre, 0,9%, Guarulhos, na Grande São Paulo, 0,9%, e Fortaleza, com 0,8%. Em 2002, era preciso somar as riquezas de 48 cidades para se alcançar 50% do PIB. Em 2021, esse número saltou para 87%, mostrando um país menos concentrado. No outro extremo, 1.383 cidades correspondiam a cerca de 1% do PIB nacional em 2002. Em 2021, esse número caiu para 1.306, ou seja, a base da pirâmide ficou mais estreita e menos desigual. A companhia chinesa State Grid arrematou hoje o principal lote no maior leilão de energia da história do Brasil. O evento aconteceu na sede da B3 em São Paulo e a estatal fez a maior oferta para construir linhas de transmissões nos estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. O projeto prevê investimentos de mais de 18 bilhões de reais. O consumo de carvão em todo o mundo bateu recorde neste ano. Segundo o levantamento feito pela Agência Internacional de Energia, foram queimados mais de 8 bilhões e 500 milhões de toneladas deste combustível fóssil. A combustão do carvão serve tanto para produzir energia como para o funcionamento das indústrias, mas também é o principal causador de boa parte das emissões de dióxido de carbono. Esse composto químico é o responsável pelas alterações climáticas, como poluição do ar e formação de chuva ácida. No mercado financeiro, os investidores ainda repercutiram os efeitos das últimas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos nesta semana e seguiam na expectativa da pauta econômica no Congresso. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,45%, cotado em R$ 4,93 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,49% aos 130.197 pontos. Mais de 150 mil brasileiros deixaram o país para tentar a vida na Itália. E o motivo é a facilidade das documentações e as diversas oportunidades de arrumar um bom emprego. O problema é que eles não concorrem às vagas no exterior sozinhos. Os trabalhadores de Albânia e Índia, por exemplo, também disputam um espaço no mercado de trabalho italiano. Outro país que também vem investindo para atrair profissionais é a Alemanha. As vagas são principalmente no setor de enfermagem. E para entrar na briga, é necessário apenas ter o conhecimento básico do idioma alemão. O Brasil deve encerrar 2023 com forte aumento de turistas estrangeiros e receita recorde. Segundo o Ministério do Turismo, os números representam altas significativas em relação ao ano passado. O Brasil deve atrair em 2023 mais de 6 milhões de turistas estrangeiros e pode superar a receita recorde de 34 bilhões de reais no setor em um ano. O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que os números representam altas significativas em relação ao ano passado, quando foram recebidos 3 milhões e 600 mil turistas estrangeiros, e a receita gerada com o setor foi 10 bilhões de reais a menos. No acumulado até setembro, a receita com turistas estrangeiros alcançou 25 bilhões de reais e ainda faltam ser contabilizados os números do último trimestre. Segundo o ministro, esforços já estão sendo feitos para melhorar ainda mais os indicadores. Segundo a Embratur, a expectativa é chegar dentro de 2 anos a 8 milhões de turistas estrangeiros por ano. Nesta quinta-feira foi inaugurado o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo para a região das Américas e Caribe, no Rio de Janeiro. Além da sede da OMT em Madrid, na Espanha, a entidade possui apenas um escritório regional, localizado na Arábia Saudita. A vinda da unidade para o país fortalece as ações do turismo para os países das Américas e do Caribe, que podem realizar projetos conjuntos e impulsionar a atividade turística da região. E ainda hoje, grupo de cientistas descobre falha geológica localizada no Canadá, capaz de causar um tsunami e atingir 400 mil pessoas. E também, Sistema Único de Saúde atendeu mais de 17 mil vítimas de tiros em hospitais públicos do país.
O Sistema Único de Saúde atendeu uma média de quase 50 vítimas de tiros por dia no Brasil em 2022, totalizando mais de 17 mil internações em hospitais públicos do país, de acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz. Na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde gastou mais de 37 milhões de reais nos hospitais da cidade, apenas no atendimento de 1.084 pessoas baleadas entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Segundo a coordenação do Instituto, uma internação por arma de fogo custa, em média, 3 vezes mais que uma internação provocada por outros problemas de saúde. Os 37 milhões de reais já gastos para atender baleados no Rio daria para pagar mais de 1.600.000 exames de ultrassonografias ginecológicas, por exemplo. Esses são os números e valores da capital fluminense. Agora, o estado do Rio já gastou mais de 19 milhões de reais em atendimento de pessoas baleadas, o que daria para realizar pelo menos 4.600.000 hemogramas completos. Na rede estadual, o custo médio de um paciente baleado em um hospital de alta complexidade é de R$ 2.300 por dia. Esses gastos variam de acordo com a gravidade do caso, a complexidade dos procedimentos e o tempo de internação. Não é exagero dizer que os hospitais públicos do Rio de Janeiro ficam sobrecarregados com a onda de violência no estado. O Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana da cidade, é especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas. Depois dos acidentes de trânsito, o atendimento a baleados é um dos maiores na unidade. A vítima de arma de fogo em estado grave tem mais chances de sobreviver se for atendida, no máximo, 1 hora depois de ter sido baleada. No jargão médico, é a chamada hora de ouro. E algumas vezes, o atendimento ao baleado é feito por pelo menos 7 profissionais que precisam tomar decisões rapidamente. Segundo especialistas em segurança pública, o número de baleados é uma consequência do aumento da circulação de armas de fogo, que até o ano de 1980, apenas 40% dos homicídios cometidos no Brasil tinham uso desse tipo de arma. Mas os números aumentam a partir da década de 80 e se estabiliza em torno de 70% dos assassinatos foram vítimas baleadas. A crescente onda de fraudes bancárias do Brasil ganhou um novo capítulo, agora impulsionada por facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, esses grupos investem em escritórios do crime para aplicar golpes por meio de falsas centrais telefônicas, operando principalmente por aplicativos de mensagens e na internet. A prática de baixo risco para os criminosos tem chamado a atenção das polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro, do Ministério Público Paulista e da Polícia Federal. Especialistas em segurança pública nomeiam essa tendência como home office criminal, uma herança da pandemia da Covid-19. O aumento expressivo de fraudes bancárias após a crise sanitária é evidenciado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De 2019 a 2022, os casos de estelionato mais que triplicaram, passando de 523.820 para 1.819.409 ocorrências. As facções conhecidas por atividades ilícitas como roubo de bancos e lavagem de dinheiro agora se inserem no mundo do estelionato e em larga escala para manter o fluxo de caixa durante períodos de repressão ao tráfico de drogas. Para ludibriar as vítimas, os criminosos se passam por atendentes de serviços populares ou oferecem soluções simples para problemas cotidianos. Recentemente, golpistas se fazendo passar por profissionais da Agência Nacional de Telecomunicações abordaram clientes insatisfeitos da operadora de telefonia Oi, roubando dados sensíveis usados para desfalcar as contas das vítimas por meio de aplicativos bancários. Essas operações demandam escala para arrecadar valores significativos, levando as facções a estabelecerem escritórios dedicados. Recentemente, a Polícia Civil desmantelou uma dessas sedes na região central de São Paulo, resultando na prisão de 24 pessoas. Esses escritórios do crime funcionam como empresas, com funcionários coordenados
dezenas de computadores, celulares e máquinas de cartão, além de documentos. A prática, enquadrada como estelionato pelo Código Penal, agora também incorre na pena por crime organizado, de 3 a 8 anos de prisão. Os golpistas iniciam a fraude por mensagens em texto, via SMS, WhatsApp ou e-mail, instruindo a vítima a buscar atendimento pelo telefone indicado. Para conferir credibilidade ao esquema, utilizam números curtos típicos de empresas. As facções também conseguem linhas de telefone identificadas como atividades comerciais, como as iniciadas em 0800, 0300 e 404. As quadrilhas especializadas, como uma no Rio de Janeiro, chegam a utilizar atendentes automatizadas para simular serviços bancários, obtendo dados da vítima durante a ligação. A resposta ao aumento dessas práticas envolveu a Anatel, que em novembro emitiu recomendações para coibir o uso irregular dos serviços de 0800. No entanto, especialistas em cibersegurança consideram a medida insuficiente, pois não abrange outros números comerciais e telefones curtos. Segundo a Febraban, cerca de 70% das tentativas de golpes originam-se na engenharia social, destacando que os crimes não estão relacionados às brechas nos sistemas tecnológicos dos bancos. A entidade mantém cooperação com a Polícia Federal, resultando na plataforma Tentáculos, registrando ocorrências de fraudes bancárias. A Agência Nacional de Telecomunicações realizou 52 operações neste ano que resultaram no bloqueio de mais de 3.000 servidores clandestinos de TV Boxes. O uso de TV Box não homologadas configura um crime, pois os consumidores que adquirirem esses dispositivos comprometem não apenas a indústria audiovisual, estimada em 15 bilhões de reais anuais pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, mas também colocam em risco a segurança de seus próprios dados. Sem assistência técnica e garantia de segurança, esses aparelhos podem se tornar vetores para ataques digitais às redes dos usuários ou das prestadoras de telecomunicações. A Anatel estima que atualmente entre 5 a 7 milhões de aparelhos ilegais estejam em uso no Brasil, impulsionando a agência a intensificar suas operações no próximo ano. Para 2024, a Agência Nacional de Telecomunicações deve ampliar as operações de bloqueio, fortalecendo o combate à pirataria de conteúdo audiovisual no Brasil e ampliar o combate ao comércio e uso de TV Box. Com base nas denúncias, a agência reguladora montou um grupo técnico que avaliou os dados recebidos e elaborou uma lista de modelos de equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços que variam de R$ 150 a R$ 450. Segundo a Anatel, as páginas que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas. Originalmente, as TVs Box fornecem conexão à internet a televisores comuns, transformando o aparelho numa Smart TV. Porém, diversos aparelhos não homologados pela agência extrapolam a função e conseguem decodificar sinais fechados de TVs por assinatura e exibir aos usuários. Segundo a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete 5 infrações: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Um grupo de cientistas descobriu uma falha geológica localizada no Canadá, capaz de causar um tsunami e atingir 400 mil pessoas. A pesquisa publicada na revista científica Tectonics apontou uma falha geológica até então desconhecida na ilha de Vancouver, no Canadá. De acordo com cientistas, a fissura possui dimensões colossais e pode ocasionar um tsunami capaz de engolir toda a área da ilha.
As informações também apontaram que a região sofreu um terremoto há milhares de anos atrás, evento responsável por desencadear a busca pela falha geológica difícil de localizar, devido à densa floresta da região. A falha foi nomeada de Xelxelec Elk-Lac e atravessa a península de Senit, na Grande Vitória, o que é um perigo para os 400 mil habitantes da região. Os pesquisadores acreditam que, se um novo terremoto acontecer no local, cidades mais distantes, a exemplo de Seattle, também podem ser afetadas por tremores e ondas gigantes. Para estudar a história sísmica da falha, foram utilizadas técnicas geofísicas rasas e escavações de uma trincheira ao longo da região para examinar o registro sedimentar de deformação. Os métodos combinados foram os responsáveis por descobrir um único grande terremoto, de magnitude estimada de 6,1 a 7,6 ponto da escala Richter, ocorrido há milhares de anos. O governo de Tarcísio de Freitas lançou um programa para tentar prevenir desastres provocados por eventos climáticos extremos no estado de São Paulo. O projeto inclui a implementação de sirenes e radares em áreas de risco. O anúncio acontece 10 meses após os temporais que deixaram 65 mortos no litoral norte de São Paulo, sendo a maioria em São Sebastião. Sirenes de alerta para temporais em áreas de risco já começaram a ser utilizadas em São Sebastião e também serão instaladas no Guarujá, na Baixada Santista e em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A escolha destas regiões acontece devido ao histórico de inundações e deslizamentos no período chuvoso. Outra novidade é a instalação de um novo radar que custou R$10 milhões em Ilhabela, no litoral norte. O equipamento consegue acompanhar tempestades e rajadas de vento em toda a costa paulista. O instrumento é capaz de registrar descargas elétricas na atmosfera com mais precisão, o que facilita a emissão de alertas em tempo real. Com o objetivo de facilitar a compreensão da população sobre a gravidade de cada cenário, o governo pretende aperfeiçoar a comunicação de alertas que serão classificadas com as cores verde, amarela e vermelha, dependendo do grau de risco. Além disso, foi anunciado que mais de R$1 bilhão e 800 milhões foi alocado em ações para minimizar o impacto das mudanças climáticas para a população. Desse total, cerca de R$1 bilhão e 400 milhões foi destinado para a prevenção de enchentes e alagamentos, em ações como a construção de novos piscinões, limpeza dos reservatórios já existentes e desassoreamento de canais e rios. O restante do montante foi utilizado para a contenção de encostas, manutenção e reparos em rodovias. E a seguir, estudo de vacina contra câncer de pele mostra redução no risco de morte. Imunizante pode estar disponível em 2025. E veja também, camisas da Copa do Mundo de 2022 do jogador Lionel Messi são arrematadas por R$38 milhões. 15 estados do Brasil continuam em alerta laranja, que significa perigo para uma onda de calor sufocante. A situação pode trazer riscos potenciais à saúde. Em algumas cidades do sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do país, as temperaturas podem passar dos 40 graus. Até domingo, os termômetros ficarão 5 graus acima da média para o período. Já depois do domingo, a previsão é de uma frente fria e de temporais na região sul do Brasil. As temperaturas quentes e chuvosas são as melhores condições climáticas para o aparecimento de um dos mais venenosos animais invertebrados, o escorpião. Isso acontece porque são nessas épocas que eles procuram abrigo em lugares secos e a sua casa pode ser o refúgio perfeito. Este é um exemplar de Titius cerulatus, a espécie que mais causa acidentes graves. No Laboratório de Identificação de Animais Peçonhentos do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o escorpião é criado dentro de um aquário com pedras e entulho de materiais de construção. A gente tenta simular o ambiente que ele realmente vive, né, no nosso ambiente, principalmente urbano. Entulhos, acúmulo, né, de
de madeiras, restos de construção, e é onde ele gosta de fazer abrigo e moradia ali, né? Outro local onde os escorpiões costumam se esconder dentro das residências é na rede de esgoto. Caixa de gordura é algo que a gente tem que manter sempre limpo. Ralo de pia de cozinha, ralo do banheiro e da lavanderia ali do tanque, precisa sempre depois do uso você mantê-los fechados para evitar o acesso de escorpiões para dentro da sua residência. De janeiro a outubro foram registrados 3.783 acidentes e 3 óbitos por picada de escorpião aqui em Mato Grosso do Sul. As 3 vítimas fatais eram crianças. Maria Fernanda, de 4 anos, foi picada enquanto dormia. Pietro Gabriel, de 5, foi picado ao calçar o sapato. Os 2 eram de Ribas do Rio Pardo. O último caso foi registrado em Batayporã. José Guilherme Marati tinha 10 anos. Se possível, retirar esses capachos, esses tapetes da cozinha, do quarto. Verifique nos cantos da parede, desencoste a cama. A gente tem o hábito de colocar a cama da criança encostada na parede para que ela não venha cair, mas neste caso, para prevenção, é melhor você afastar da parede, não deixar lençóis, cobertas encostando no chão. Verifique no travesseiro, né, bata a cama, o lençol, né, para que não tenha, se tiver a presença de um escorpião ali, você possa eliminar. É sempre importante essa inspeção antes de colocar as crianças para dormir. Antes de calçar o seu sapato, seu tênis, verifique se não tem nada dentro antes de você calçar para evitar acidentes que frequentemente ocorrem na hora de calçar o sapato. O número de acidentes nos 10 primeiros meses deste ano é 15% maior que o registrado em todo o ano passado. O motivo do alerta é que justamente no período de férias escolares é que os escorpiões aparecem com maior frequência. Ocorreu o acidente, procure o mais rápido uma unidade de saúde, principalmente crianças menores de 10 anos e adultos, idosos acima de 65 anos. O verão no Hemisfério Sul começa na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro. E com ele um evento astronômico que marca o início da estação. Nada mais, nada menos do que o dia mais longo do ano. O solstício de verão, que acontece na próxima sexta-feira, é um evento astronômico e ele ocorre quando o Sol atinge a sua posição mais ao norte em relação à linha do Equador, marcando assim o início oficial da temporada. Durante o solstício de verão, o hemisfério em questão recebe a maior quantidade de luz solar direta, resultando no dia mais longo do ano e na noite mais curta. O termo solstício vem do latim e significa sol parado. A palavra se originou a partir da observação da trajetória do Sol no céu por astrônomos antigos. Isso porque eles notaram que o local em que o Sol se encontrava no céu ao meio-dia mudava diariamente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência climática para os meses de dezembro a fevereiro do ano que vem inclui chuvas acima da média em toda a faixa central do Brasil, além de temperaturas elevadas em todo o país. Quem mora nos estados do Sudeste e do Sul e nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste percebe que o Sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. Dessa forma, como consequência, os dias ficam mais longos. São mais horas de sol para esquentar o ar e para manter as temperaturas elevadas. Vale lembrar que o solstício é um momento, com dia, mês, hora e segundo muito bem determinados por cálculos astronômicos e não é um período. Então, não é correto dizer entramos no solstício. Segundo os especialistas, a melhor forma de dizer é que passamos pelo fenômeno. O solstício de verão marca não apenas o início da estação mais quente, mas também um momento astronômico fascinante que influencia diretamente a duração dos dias, os horários de nascer e pôr do sol e principalmente as condições climáticas.
Uma vacina contra o câncer de pele pode estar disponível em 2025, o que representaria um passo histórico no tratamento à forma mais grave da doença. Estudos realizados concluíram que o imunizante reduz o risco de morte em 49%. Estima-se que somente no ano de 2020 tenham surgido 325 mil novos casos e ocorrido 57 mil mortes pela doença. Diferentemente dos imunizantes convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença em vez de preveni-la e também treinam o sistema imunológico para agir contra o invasor. Os projetos da Moderna receberam um impulso nesta quinta-feira, depois que os resultados dos últimos ensaios clínicos mostraram uma melhora nas possibilidades de sobrevivência graças à vacina. O estudo, realizado com 157 participantes, mostrou que uma combinação entre o imunizante da Moderna e o medicamento de imunoterapia Keytruda, feito pelo laboratório Merck, reduziu o risco de morte em 49% dos casos. A Moderna também anunciou na segunda-feira o começo de um ensaio de fase 3, a mais avançada, para vacinas de RNA mensageiro contra o câncer de pulmão. Uma instalação de arte luminosa de um artista britânico-australiano foi inaugurada no centro de Manhattan, em Nova York, Estados Unidos. A exposição imersiva e gratuita ao ar livre ficará em exibição por um ano. Cerca de 19 mil luzes baixas foram dispostas em um terreno baldio, no coração de Manhattan, e agora iluminam o bairro. A imagem que se forma faz lembrar um imenso jardim florido. A instalação imersiva, batizada Field of Light, ou Campo de Luz em português, foi criada pelo artista britânico Bruce Monroe. A luz sempre me intrigou. Eu amo a efemeridade dela, porque se você apertar o interruptor, ela se foi. Você não precisa tê-la pendurada o tempo todo. Eu realmente gosto de obras de arte que são transitórias. Você pode movê-las rapidamente. O artista conta que a inspiração veio há 30 anos, quando esteve no território do norte da Austrália. Foram 10 anos para concretizar a obra, na qual afirmou querer expressar seus sentimentos de alegria e conexão com a paisagem. 6 camisas usadas por Lionel Messi pela Argentina na Copa do Mundo de 2022 foram arrematadas por 7 milhões e 800 mil dólares, o equivalente a quase 40 milhões de reais. E o comprador não foi revelado. As camisas utilizadas por Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, foram leiloadas por um dos maiores valores já pagos em itens de uma coleção esportiva da história. As camisas que Messi utilizou são dos jogos contra a Arábia Saudita e México, ambos na fase de grupos, além das peças de todos os jogos do mata-mata. Nas oitavas, a Argentina eliminou a Austrália. Nas quartas, a vítima foi a Holanda. Nas semifinais, a Albiceleste passou pela Croácia e na grande final desbancou a França. De acordo com Brian Watcher, vice-presidente e chefe de colecionáveis modernos da Sotheby's, as camisas foram usadas durante o primeiro tempo de cada uma das partidas e existem até algumas sujeiras nelas. De acordo com o executivo, todas as camisetas possuem até mesmo o cheiro de Messi, mas embora o suor das partidas, ele garante que as camisetas estão cheirosas. Sendo assim, podemos dizer que Lionel Messi literalmente tem o perfume que a bola gosta. Parte da receita obtida com o leilão será direcionada para o Hospital Sant Laurent de Déu, em Barcelona, projeto que busca auxiliar crianças que sofrem de doenças raras, como câncer, e teve o auxílio do argentino na construção, que ajudou a arrecadar fundos para que o projeto saísse do papel. A Sotheby's não divulgou informações sobre o comprador das camisetas. O item esportivo mais caro vendido em um leilão segue sendo o uniforme que Michael Jordan usou nas finais da NBA de 1998. Na ocasião, o Chicago Bulls conquistou o título e a peça custou 10 milhões e 100 mil dólares, o equivalente a 53 milhões de reais na época. E a edição de hoje está chegando ao fim. Eu entro de férias na segunda-feira. Cuida bem da edição, hein, Beatriz? Pode deixar, estaremos aqui para te receber de braços abertos na sua volta. Cuida bem da casa aí.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz.